Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo. 2 Reis 2, no versículo de número 19, está escrito: os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. Glória a Deus. Ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até ao dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Amém. Pai, esta é a tua palavra. Fale conosco em nome de Jesus. Eu quero extrair desse texto pelo menos 5 lições que nós podemos aprender deste texto, mas eu também gostaria de fazer uma alusão sobre aquilo que eu vivi nessa última semana junto aos meus familiares, no acompanhamento do meu pai. Nós recebemos a notícia logo na segunda-feira passada, bem cedinho, daquilo que tinha acontecido. Então nós tínhamos ali um sintoma de muita dor, sintoma de trava nas pernas. Nós tínhamos o quê? Sintomas ali naquele momento, e a partir dali nós começamos uma busca implacável para descobrir qual era a origem, qual era a causa, para depois ter-se uma receita após o diagnóstico para partir para um tratamento, e descobrirmos assim o que aconteceu. Então eu preciso aprender alguma coisa com tudo isso, porque tudo é para a glória de Deus, o nosso Pai, e a palavra dele, mas as circunstâncias que nós vivemos, elas nos ensinam. Deus fala em todo o tempo, ali com ele no quarto, com ele nos exames, junto aos meus familiares, todos orando, trabalhando, esforçando, chorando, cantando, ali naqueles momentos, mas tudo isso fala muito com a gente vê Deus falando, a gente vê Deus fazendo, a gente vê tanta coisa, e a gente tem que aprender alguma coisa. Então aqui no texto, o primeiro ponto que eu quero aprender é que informação sobre o histórico, mas os sintomas nos revelam as causas, porque o tema dessa ministração é diagnosticando o verdadeiro problema, diagnosticando o verdadeiro problema. Então, a informação sobre o histórico, mas os sintomas nos levam às causas. No versículo 19, os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. Então, neste versículo nós temos a informação sobre o histórico dessa cidade. Aqui a gente tem o histórico, ela é bem situada, nós temos o nome dessa cidade, é Jericó, mas nós temos também os 2 sintomas. Quais são esses sintomas? As águas eram más, são más, e a terra dessa cidade era o quê? Estéril. É como se virássemos para um paciente e chegássemos à seguinte conclusão: ele está bem, olha, flui outras áreas, mas está sentindo dor, tem uma forte dor, ou seja, o quadro não está perfeito, tem alguma coisa anormal. E quando a gente traz isso para a história dessa semana, a gente acompanhando ali o meu pai, a gente vendo que o coração estava bom, porque o exame detectou, a mente, o cérebro e todas as outras situações estavam boas, mas ele estava sentindo o que? Forte dor. Na vida espiritual, nós apresentamos também vários sintomas, vários, e todos têm uma origem. Qual é a causa da dor? O que está causando? Não é isso, não é aquilo outro, mas continua doendo. Então eu tenho que procurar esta causa, eu tenho que ir atrás dessa causa. Alguns sintomas físicos em nossa vida são reflexos de situações espirituais. Lá com meu pai foi algo assim simples. A palavra de Deus, ela diz que nós temos que vigiar e orar. Um segundo que ele não vigiou, um espinho que entrou no dedo, por ali entrou uma bactéria, e ela só entrou porque houve aquela brecha, e aquela bactéria ali o contaminou, mas em nome de Jesus, quanto a ele, nós cremos que Deus está matando essa bactéria lá, e ele vai ficar sarado, curado. Mas precisamos aprender com tudo isso. O histórico diz: a pessoa
pessoa é boa, ela ouve bem, ela é inteligente, mas às vezes a pessoa está o quê? Apática. Esse é um caso de exemplo aqui. Ela é boa, é inteligente, ela ouve bem, mas ela está o quê? Apática. A apatia ou a mornidão, como nós aprendemos dias atrás com a igreja ali em Laodiceia, é um sintoma. A apatia, a mornidão é o quê? É um sintoma. Aí a maldade, a esterilidade é um sintoma. As águas estavam más, a terra era estéril, isso não é causa. O que é isso? É sintoma. E aí a gente começa o quê? A buscar a causa, porque eu preciso tratar a causa. Enquanto não se trata a causa, apenas situações paliativas, como a gente pôde presenciar muito de perto. A dor continua. Por quê? Porque não está tratando a origem. Eu conversei lá com meu pai enquanto estava no quarto com ele ainda do hospital, falei para ele, pensa que uma grande fonte de água, está descendo muita água, e a gente está aqui embaixo, tirando o barro, muito barro, e a gente está tirando muito barro. Mas ninguém foi lá em cima para parar aquela água, para conter aquela água. Então, nós estamos aqui tirando, às vezes chega a quase secar, mas como tem água lá em cima, está aberto, vai descer e a gente vai continuar tirando o barro. Enquanto nós não encontrarmos a causa, nós vamos continuar trabalhando, E ali numa situação física, porque espiritualmente, glória a Deus, ele estava e continua muito bem. Tem situações que nós podemos orar, mas tem situações que nós precisamos orar e agir, porque a gente não pode apenas orar para o sintoma passar só. Não podemos orar apenas para que um sintoma passe. Se a pessoa está sentindo uma dor, se ela está depressiva, se ela está apática, se ela não consegue deixar o pecado, se ela não consegue andar, progredir na sua vida espiritual, na caminhada de fé, se ela não consegue andar, progredir na sua caminhada profissional, se ela não consegue no casamento, os sintomas, se ela sente muita raiva, se financeiramente ela está quebrada, ela nunca tem dinheiro, são sintomas. Nós temos que orar para os sintomas. Podemos orar para os sintomas para dar uma aliviada, mas é preciso identificar a causa, a origem. Se há uma apatia, tem que ver o que causa. Se há um insucesso, nós temos que lutar em oração, em conversa, diálogo, pastoreio, cuidado, para que a gente encontre o que é a causa, resolva o problema e a pessoa fica livre, em nome de Jesus. Então nós temos que ter esse entendimento para viver a vida plena que o Senhor tem para nós. Do contrário, a gente vai, mas vai arrastando, a gente vai, mas vai assim parando, a gente vai, e quando chega um belo dia, a coisa anda. É tão interessante que eu escuto a palavra tétano desde quando eu era criança, mas eu nunca pesquisei, eu nunca vi ninguém doente, eu só sabia que tinha que tomar a vacina. Você já tomou a vacina antitetânica? A minha eu tomei em janeiro, glória a Deus, eu estou atualizado, vale por 10 dias, corre, depois aqui do culto, verifique o seu cartão de vacinação e tome providências, vá vacinar, em nome de Jesus. Mas eu preciso entender, as informações de que Jericó era uma cidade bem situada, era muito importante, sim, graças a Deus, era o ponto positivo, era o seu histórico, mas não bastava para resolver aquele problema, porque a água era má, a terra era infértil, a terra era estéril, não dava, não produzia, a coisa ela não chegava lá. Então, toma um remédio, toma outro, não para a dor, conversa, vai no médico, vai no outro, não para a dor, é porque eu não achei a causa. Quantas pessoas andam com diversos sintomas, mas não querem tratar a causa? Chega aí no médico, mas não faz o exame, depois não toma o remédio, não dá atenção para aquilo que está acontecendo, sendo que, se não fizermos isso, vai ter sim um grande resultado. Quanto mais tempo nós ficarmos sofrendo sintomas, é possível que outros problemas aconteçam, porque o principal ainda não aconteceu. Então, o que fazer? É preciso oração, claro, nós temos que orar. Se eu estou apresentando sintoma, eu também vou orar por mim, vou orar pelas pessoas, mas há uma necessidade de aconselhamento, de conversa, de chegar até lá,
foi tão interessante, depois de vários exames, depois de várias conversas, depois de muitas orações, né, o Senhor, ele respondeu ali para o médico chega lá no quarto e fala, olha, a causa é essa, é tétano. Então, veio um outro médico com uma equipe e perguntou, o senhor caiu? Mais perguntas, o senhor está machucado, o senhor está ferido, como é que o senhor contraiu esse tétano? Não caí, eu não machuquei, eu estou bem, eu estou ótimo, não tem cicatriz, realmente não tinha nada assim, visivelmente. Então nós fizemos, como que bactéria entrou? Sempre tem uma origem, depois nós descobrimos, foi um espinho no dedo, um buraquinho pequenininho, um negócio não tratado, algo que parecia bobo. Cuidado com as coisas bobas na sua vida, pode te levar para a UTI espiritual. Cuidado com pequenas mentiras, cuidado com a falsidade, cuidado com as histórias que inventa, cuidado com a corda, você vai se enrolando nela, um dia cai. Às vezes a gente acha que não vai ficar doente espiritual, a gente acha que não vai ter consequência, porque parece que está legal, parece que eu estou conseguindo me enganar e enganar a outros. Não, trate, enfrente a situação. E quando a gente descobriu, era um buraquinho, aí eu peguei a mão dele, nós oramos, eu falei, agora a gente descobriu, agora vamos orar aqui. E nós oramos naquele buraquinho, aonde entrou, o machucado está até sarado, mas foi por ali que entrou, agora a coisa está interna. Sabe, às vezes a cicatriz por fora, na nossa vida emocional, nos nossos relacionamentos familiares, nos nossos relacionamentos na empresa, na igreja, às vezes por fora já cicatrizou, mas por dentro a coisa está feia. E ali nós pegamos ali o dedo dele, a mão, e oramos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, pelo mesmo caminho que entrou a bactéria, ela vai sair em nome de Jesus, mata ela, acaba com ela. E ali nós oramos ali em nome de Jesus. Daqui a pouco chega a equipe com o soro e diz, nós chegamos, o soro veio de outra cidade, não tinha aqui em Manhuaçu, chegou o soro. E a gente já estava orando para esse soro, saiu um carro aqui só para buscar o soro. E o soro chegou, e aí o soro ali, e ali eles fizeram lá, né, o procedimento para aplicar o soro no mesmo braço do dedo. Eles não sabiam do dedo, né, não tinha essa informação, não atentaram para isso, é só para mostrar o que Deus iria fazer. As coisas não são coincidência, eu tenho que saber aonde que eu vou orar, como que eu vou orar. Lembra aí, casamento, relacionamento, dia a dia, verdades, mentiras, sintomas, causas, conselhos, a coisa é séria, espiritualmente é séria também. Então nós precisamos sim de oração, mas nós precisamos de aconselhamento, nós precisamos de obediência ao conselho dado. Se não há obediência ao conselho dado, o que acontece? Não vamos resolver a causa. Quantos exames fizemos, mas se a gente não tivesse feito? Agora, uma pessoa que está aqui em cena era Eliseu. Quem era Eliseu? Eliseu era um especialista de Deus naquele assunto para aquele tempo. Essas pessoas foram buscar um especialista porque entenderam que sozinhas não conseguiriam resolver aquele sintoma, aquele problema. Elas entenderam que sozinhas não iriam chegar à causa. Antes de você chamar um especialista, ore a Deus para que os direcionamentos sejam da parte de Deus, para que o especialista seja a pessoa certa, a liderança espiritual que vai trabalhar, vai cuidar, vai orar, vai se preocupar e dê valor a isso. Mas usando as pessoas, Deus vai falar, Deus vai fazer. Por quê? Porque não adianta ter um conselho se nós não vamos seguir o conselho. Não adianta buscar uma direção se eu já sei que eu não vou pegar a direção. Mas também não podemos ter conselheiros errados. Nós temos que ter o conselheiro certo. E tem muitos conselheiros errados que aconselham com mau testemunho, aconselham com ideias que não tem nada a ver, conforme já nos orienta a palavra do Senhor, para não cairmos nesses conselhos. Nós temos que ter esse entendimento. Se eu recebo uma direção de Deus, se eu pego, eu tenho que colocá-la em prática. E quando eu não consigo, o especialista está ali para poder me ajudar. Então esse primeiro ponto eu aprendo aqui, informação sobre o histórico, mas os sintomas nos levam às causas, diagnosticando o verdadeiro problema. Eu tenho que entender. Segundo ponto, Deus é preciso em sua receita, mesmo que a gente não a entenda. Olha o versículo 20, ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal,
e lhe trouxeram. Essa foi a receita, essa foi o conselho, esse foi o direcionamento de Deus ali para aquele especialista, para que ele pudesse passar aos pacientes. Ele falou: é isso aqui que eu estou precisando, porque eu já identifiquei, porque um dos sintomas é a água, eu vou lá para poder resolver, até é estéril, então faça isso aqui, traga isso aqui para mim, eu vou precisar disso. Eu preciso ter esse entendimento. Nem sempre eu vou entender, mas se a receita for de Deus, eu preciso fazer, eu preciso praticar. Eles foram lá e entregaram aquilo que o especialista pediu. É o mesmo que eu disser para você: ore nisso, e você ora naquilo. É o mesmo que eu disser: olha, isso aqui você desvia, e você vai lá e desvia. É o mesmo que eu disser para você: isso aqui nós temos que ter mais cuidado, aí você... É o mesmo que eu disser para você: leia a Bíblia, busque a Deus, aí você vai lá, olha, isso aqui você tem. Então eles seguiram o conselho e entregaram, sem questionar inclusive. Quando a gente vai para Jesus, observa como Eliseu trabalhava. Depois você observa como Jesus trabalhava. Eliseu pegou vários casos, Jesus pegou inúmeros casos. Você vai ver muita semelhança, até na multiplicação de pães aconteceu tanto com um como com o outro. Então vamos lá ver como o Senhor Jesus, o Deus forte, maravilhoso, conselheiro, trabalhou. João 3, abra sua Bíblia, João 3, a gente pensa logo no versículo 16. Mas em que contexto está o versículo 16 de João 3? Vamos ver, olha, João 3, abra sua Bíblia aí, vamos juntos. Você está pegando a mensagem? Glória a Deus, Deus é bom, Ele quer nos ensinar, Ele quer nos alertar, Ele quer nos despertar para a vida, porque tantas situações acontecem, oportunidades, mas a gente precisa atentar para a vida, tomar as decisões certas, senão nós a perdemos, ela se escorrega das nossas mãos. João 3, o versículo 1 diz, nós vamos ler até o 5 aqui: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, podemos falar, um paciente para Jesus cuidar, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus, ele foi em busca do médico, e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não podem entrar no reino de Deus. Olha bem, vamos ver, nesse caso a gente tem histórico, sintoma, causa, receita para tratamento também. Qual era o histórico? Está no versículo 1 e no versículo 10. Olha bem, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. No versículo 10, tu és mestre em Israel, falou Jesus. Então, ele tinha um histórico, ele era um dos principais, um homem influente, de status e posição dentro do sinédrio, mas ele também era um mestre. Agora, qual era o sintoma ali naquela consulta? Jesus identificou o sintoma. O sintoma então era dúvida, o sintoma era falta de entendimento, e está aqui no versículo 2, por que Jesus chegou a entender esse sintoma? Este de noite foi ter com Jesus, ele já foi à noite, para ninguém vê-lo, isso já é um sintoma, sinais. Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, por que ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele? Por aqui a gente vê então dúvida, a gente vê ele indo à noite, meio escondido, não queria que os amigos vissem. Isso é um sintoma, mas não é causa. No versículo 4, Nicodemos faz uma pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Olha bem, é uma pergunta, aqui dá para nós chegarmos a um sintoma. Ele não tem entendimento da vida espiritual. Ele é religioso, ele conhece a doutrina religiosa, mas ele não tem entendimento da vida espiritual, não tem. Olha o versículo 10, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Então qual o sintoma? Falta de entendimento, falta de compreensão, causa,
Qual que era a causa? Porque isso aqui é sintoma. Qual que era a causa? Numa análise rápida, Jesus entendeu logo. Versículo 12, se tratando dessas coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Sabe qual era a causa? Falta de conversão e fé em Jesus. No versículo 12, ele então fala, se tratando de coisas terrenas, não me credes. Jesus entendeu qual era ali a causa, era a falta de conversão, era a falta de fé em Jesus. Há muitos sintomas, há muitos problemas, há muitos comportamentos em que a gente vai buscar de Deus qual é a causa ainda para andar na mentira, para andar no engano, para andar na falsidade, para andar numa vida que não deveria andar, sendo que já está na igreja, sendo que conhece a Bíblia. A causa muitas das vezes é falta de conversão, não converteu o coração, não abriu o coração, não deixou Deus trabalhar. Falta de fé em Jesus e convicção de fé era a causa. Agora, adianta a gente ficar orando para o sintoma, mas para nós chegarmos à causa é preciso haver o que aconteceu aqui, diálogo, conversa, entendimento, mas a receita vem só depois da causa. Tantas vezes a gente conversa com as pessoas, não dá para a gente dar a receita, porque a pessoa não nos deixa chegar na causa. Continua pensando que o sintoma, tratar sintoma vai resolver. Então, se o paciente não quer tratar a causa, às vezes o médico também não vai se dispor. O médico não vai se dispor a tratar a causa se o paciente não tiver a fim de tratar a causa. Tem que esperar ele reconhecer que está doente, que precisa de tratamento. Jesus falou, a receita é essa, está no versículo 5. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Mas assim, essa é a receita, você tem que nascer de novo, Nicodemos. A receita para você é essa. Aí nós vamos combater a causa, falta de conversão e fé. Nós vamos combater o sintoma, falta de entendimento e dúvida. Nós vamos melhorar o seu histórico para a glória de Deus, porque além de ser principal do judeu, mestre, você vai ser convertido, você vai ser salvo. No versículo 6, Jesus continua receitando e falando, o que é nascido da carne é carne. Se você não entende, eu estou te explicando agora. Aqui Jesus estava combatendo a falta de entendimento dele, estava dando receita através do diálogo, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E lá no 16 ele falou, Nicodemos, é porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Nicodemos, para que todo que nele crê, Nicodemos, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, Nicodemos, se você não tratar essa causa, se você não nascer de novo, se você não entender a fé, se você não sair da religião, do protocolo, você vai perecer. Porque uma doença não tratada produz morte. Uma doença não tratada produz morte. Um pecado não confessado, verdadeiramente arrependido, ele produz morte. Vai ler a Bíblia e você vai ver. Apenas orar com Nicodemos não iria resolver o problema. Sabe, às vezes eu já observei ao longo da minha caminhada cristã, no final do culto, as pessoas procurando a liderança para orar. E às vezes as mesmas pessoas... Eu já presenciei histórias em que pessoas falam, vamos no pastor tal, porque ele tem o dom do milagre tal, a revelação, vamos na profeta X, porque ela ora e o milagre acontece. Gente, Deus deu o dom, mas às vezes a pessoa não precisa da cura instantânea da dor de cabeça. Por quê? Porque aquilo ali é sintoma. Aí fica o paciente tratando sintoma, e o médico tratando o sintoma, e todo dia nós estamos orando para a dor de cabeça. Mas eu preciso deixar tratar, eu preciso deixar a entender, a mergulhar. Às vezes a terapia é intensiva, é por isso que existe discipulado, existe pastoreio, mas às vezes a gente chega à conclusão, há determinadas situações em que se a pessoa não quiser ser pastoreada, a gente fica quieto, a gente deixa acontecer um pouco, e às vezes com tristeza no coração, porque tratar sintoma é perca de tempo, é desgaste, perde a amizade, sabe? Perde a amizade. Nesse tratamento aqui houve o quê? Houve diálogo.
Houve diálogo, Jesus dialogou e Nicodemos topou dialogar, explicou, tirou dúvida, ele falou, ele abriu o coração dele. O paciente abriu o coração, então eu preciso abrir o meu coração quando eu estou diante do Senhor Jesus, mas eu preciso abrir o coração com aquele que quer me ajudar, com aquele que está ali representando Jesus, porque Deus não invalidou os meios de trabalho dele, ele continua trabalhando usando pessoas, não é qualquer pessoa. Eu fico absurdado às vezes, as pessoas procuram o profeta, eu estou falando no tempo chamado hoje, procura a irmã tal, procura a do lenço, mas não procura o pastor, a liderança espiritual, não procura, quer procurar agentes de milagre, sabe por quê? Porque agente de milagre só trata sintoma, não tem compromisso com aconselhamento, não tem compromisso com a causa, não segura a onda no dia a dia. Se ele não aparece nas madrugadas, ele não vai de tarde, ele não está no velório, mas é melhor procurar um de fora, porque o de fora não sabe o que se passa de dentro. Então eu preciso ter o entendimento do que a palavra de Deus me dá, senão eu vou continuar tratando sintoma numa doença e vou ficar na igreja evangélica às vezes muitos anos, mas vou ficar problemático, eu não vou andar, ministério não vai andar, vida pessoal não vai andar, relacionamento vai ser uma desgraça. Então eu preciso romper com tudo isso. Paulo, em sua carta aos Colossenses, ele cita alguns sintomas, ele cita as causas, e ele cita também os tratamentos. Abre comigo, Colossenses, é um texto muito batido. Você vai falar, mas pastor, você só prega isso? Pastor, você só prega esse tema? Eu vou pregar esse tema até a gente entender que nós já saímos desse tema. Então, até lá, vamos lá, não é? Ah, pastor, eu gostaria que você pregasse outra mensagem, então vamos evoluir, porque se nós não evoluirmos, nós vamos ficar agarrados aqui, até a gente poder entender. Noé, em Hebreus, diz que ele pregava a justiça. O pregador de justiça é aquele que prega a justiça de Deus, a boa obra, ele prega aquilo que é o certo, o correto, o que o justo quer. O pregador de milagre prega só sobre promessa, ele faz cócega no nosso ego, ele mexe com tantas situações, até com o bolso de alguns, é mais gostoso escutar, mas não gera mudança, não gera arrependimento, não gera reflexão, não gera nada, e a pessoa fica ali, ouvindo, você vai falar com ela de comprometimento, de fé, de testemunho, não tem, porque só está ouvindo coisa que não deve escutar. Então eu preciso ouvir aquilo que vai mexer com a minha estrutura, que vai gerar mudança, conversão, arrependimento. Sim, Colossenses 3, no versículo de número 5, aleluia, Colossenses 3, no versículo 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Paulo resolve colocar aqui na mesa alguns sintomas. Ele fala, olha, a prostituição, ele fala, a prostituição, ele diz, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno, né? Ele vai falando, a avareza, a idolatria. Depois ele vai lá no versículo seguinte, o versículo 8, e ele diz, ali na parte B, ele fala, a ira, a indignação, a pessoa maldosa, maledicente, usa uma linguagem obscena, a indignada, está sempre irada, está sempre avarenta, idolatria para todo lado, não idolatra santo, mas idolatra o corpo, idolatra coisas. Olha, desejo maligno não é só o desejo de matar uma pessoa, mas é tudo aquilo que é mal, faz parte da maldade. Pedro alerta para isso, ele fala, olha, despojai da maledicência, da maldade, da prostituição, da impureza, isso é tudo o quê? Sintoma. Paulo, ao olhar para a igreja, identificou esses sintomas todos aqui, falou, isso é sintoma, nós temos que resolver essa situação. No versículo 9, a parte A, não mintais uns aos outros. A mentira é sintoma de alguma coisa, é que alguma coisa está errada. Se a pessoa conhece a Bíblia, porque essa carta foi escrita para crente, ele escreveu para a igreja de Jesus em Colossos,
aquela que ficava pertinho de Laodiceia, que no capítulo 1 Paulo falou daquilo que era bom. Paulo falou que eles tinham amor, eles eram irmãos em fé, mas agora ele está falando, olha, existe uma parcela de situações aqui que ainda está doente, e eu estou vendo aqui os sintomas são esses aqui. Olha, está havendo a mentira, está havendo a avareza, está havendo a idolatria, a paixão lasciva, a impureza, está havendo tudo isso aqui. Aí depois ele vai para a causa. Esse é o sintoma, e ele conhecia a igreja, ele estava com a liderança lá, ele era o apóstolo, ele enviava os irmãos traziam a notícia, conversava, ele buscava a Deus, você sabe, um homem de oração. Aí veio o quê? Veio a causa. Olha o versículo 7, ora, nessas mesmas coisas, andastes vocês também, num outro tempo, quando vivis nelas. Paulo falou, eu já sei a causa, vocês estão na igreja, verdade, mas continuam fazendo aquilo que vocês já fizeram. Vocês entenderam que Jesus salva, mas não entendeu que Ele te quer transformado. O problema todo é que vocês estão ainda com o coração lá no mundo, achando que não tem nada a ver, achando que pode levar uma vida dupla, de ânimo dobre. Ele disse, esse é o problema. Enquanto você não se converter, enquanto você não largar o link com o passado, enquanto você não quebrar todos os seus contatos do passado, trabalhar o seu pensamento, mas isso às vezes vai trabalhar onde? No pastoreio, na verdade, na oração, no jejum e tantas outras, depende do que nós estivermos falando. Paulo falou, olha, enquanto isso aqui não resolver, porque a causa é essa, se não mudar e tratar essa causa, aí isso aqui vai acontecer todo dia, esses sintomas, hoje passa, volta amanhã, pega no outro, papá. Mas qual que era a receita? Um atendimento legal, quando você vai no médico, você quer voltar nele, caso necessário for, ou indicar o trabalho dele. Quando ele faz um bom trabalho, ele identifica os sintomas em algumas perguntas, e muitas foram as perguntas que a gente teve que responder nessa última semana. Ele identifica a causa. Quem depende de Deus, ora e fala, Pai, fala com o médico, usa o exame, mostra a causa. O paciente tem que ser o primeiro. Pastor, está acontecendo isso na minha vida, eu quero ser o primeiro a identificar a causa. Será que eu ainda estou com alguma coisa, um sintoma e eu não estou percebendo? Só percebeu alguma coisa? Me ajuda aqui, me ajuda em oração, vamos junto, eu quero viver a promessa de Deus, a vontade de Deus. Eu quero viver, estou pensando no longo prazo. Aí o médico ideal é esse que vai mostrar, a encontrar o sintoma, a causa, mas também tem a receita. Paulo falou, olha, no versículo 8, a receita é essa, agora porém, despojai-vos, tire essa roupa, tira isso, não ande mais assim, na ira, na indignação, não ande mais nisso, olha, tira isso, se livra disso, se converta disso, desse mau caminho. Essa é a receita para a sua vida. No 9 ele fala, não pegue mais mentira, por favor. No 10 ele começa, revestivos do novo homem. Olha, deixa esse passado, deixa isso de verdade, e entenda que a sua natureza agora é espiritual, você está em Cristo. Revista do novo homem, vai buscar o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que criou você. Ei, você é a igreja, você não está no mundo. Sabe, alguns tomam as decisões, não vai ser salvo, mas a gente tem que tirar o chapéu para a pessoa. Quando ela fala, eu estou no mundo, eu vou viver o mundo, então eu não quero ficar na igreja. Eu já entendi a fé, mas eu não quero ficar na igreja. A gente fica triste, é claro, mas por outro lado, essa pessoa não é hipócrita, essa pessoa é verdadeira, ela tomou uma decisão, vai custar salvação, vai deixar todo mundo triste, mas ela se decidiu falando, eu estou assim, eu quero ficar doente. Aí você não mexe mais, porque se o paciente quer ficar. Agora, quando a gente não toma uma decisão também já foi tomada, porém, ela vai se consumar logo mais à frente, mas um dia se consome. Então eu preciso ter esse entendimento. Paulo, ele deu a receita, ele colocou, porque o pessoal aqui tinha convertido, mas tinha uma origem lá na Grécia, e alguns costumes de lá, se você pesquisar, você vai encontrar, e ali no versículo 11,
Ele dá esse entendimento. Após encontrar a causa, ele dá o quê? Ele dá a receita. Então eu aprendi aqui que Deus, ele é preciso em sua receita, mesmo que a gente não a entenda. Siga o conselho 100%, arrisca, e quando você não conseguir tomar o remédio, levante a sua mão e peça ajuda. Vamos voltar lá em 2 Reis 2, 21, para a gente poder entender. Aquele pessoal chamou quem? Chamou um especialista. Quem era o especialista? Profeta Eliseu. E ele, um homem de Deus, foi trabalhar na direção daquela causa, porque o pessoal permitiu, o pessoal confiou nele. Tem que haver, sim, uma relação de confiança entre o especialista e o paciente, porque se não tiver relação de confiança entre os dois lados, também não iremos chegar ao resultado. Não iremos chegar. É tão comum a gente pensar no médico de determinada área e falar, eu gostaria de ser atendido por aquele. Quando chegamos ao hospital com meu pai, uma das coisas que eu falei é, eu gostaria de ser atendido pelo médico X. E aí a pessoa que me atendeu ainda falou, eu não tenho o poder de fazer com que ele te atenda, e nem o hospital tem o poder de colocar ele para atender o seu pai. E eu perguntei, quem é que tem o poder? Aí ele disse, o próprio médico. Então eu vou falar com ele. E é claro que ele aceitou. Então olha bem as coisas como são. A gente tem que saber o que a gente está fazendo. Ponto 3 aqui, oração eficaz é aquela que é feita com entendimento, comprometimento e fé. Isso mesmo. Oração eficaz é aquela que é feita com entendimento, comprometimento e fé. Quando a gente ora sem entender, eu não vou falar que não funciona, porque ora em nome de Jesus, mas a eficaz é aquela com entendimento. A pessoa tem que orar com entendimento, a liderança tem que orar com entendimento. Algumas coisas Deus revela em sonho, Deus dá uma direção, a gente vai trabalhando para ver se a coisa funciona, mas tem outras coisas que tem que partir da boca daquele que está sendo atendido ou atendida. Por quê? Porque faz parte do processo de cura. Naamã chegou até Eliseu, ele já tinha na boca, ali na língua, aquilo que ele precisava. O que ele precisava? Ser curado da lepra. Não foi do jeito dele, mas ele já sabia, ele teve que falar, olha, o meu problema verdadeiramente é esse aqui. E aqui em 2 Reis 2, 21, olha o que está escrito, então saiu ele, Eliseu, ao manancial das águas, ele foi lá na fonte do problema, lá na raiz, lá na causa, e ali ele colocou o sal, colocou, assim como ele havia pedido, o prato novo e o sal. Assim diz o Senhor, agora ele declara, tornei saudáveis essas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. O que Eliseu fez? Ele fez ali um ato profético, mas Deus trabalhou na obediência daquele povo. Deus trabalhou, e com entendimento, sabendo agora que o problema estava na água, o problema estava na terra, ele foi lá na fonte. Nós temos que ir aonde? Na fonte, na causa. Eliseu pediu àqueles homens, eles obedeceram. No versículo 20 fala que eles trouxeram, ou seja, levaram para Eliseu tudo que Eliseu pediu. As pessoas que buscaram por ajuda também estavam comprometidas com a causa. É muito fácil deixar por conta apenas do especialista, é muito fácil. A gente quer que o especialista ora, a gente quer que ele faz o exame, a gente quer que ele vá no médico, a gente quer que ele tome o remédio, mas não vai haver resultado. Não vai haver. É tão interessante, às vezes num aconselhamento, leia a Bíblia, e se a pessoa não leu, não vai dar resultado, porque não pegou a direção, não pegou. Então o paciente, ele tem que se envolver também, ele tem que se interessar também, ele tem que fazer a parte dele também, porque não vai dar certo apenas o médico atuar, Eu recebi a ligação do médico responsável lá pela UTI. Ele me explicou tudinho o que aconteceu nas primeiras 24 horas de internação. Disse que meu pai está fazendo bem a parte dele, mesmo ali naquela situação, ele está reagindo bem, foi o que o médico me falou. Ele evoluiu muito nas primeiras 24 horas, ele está reagindo bem, é porque ele quer, ele sim está se envolvendo com a causa. Eu preciso ter esse entendimento, é um comprometimento. Do contrário, não vai adiantar eu entrar e sair de cultos,
Muitos estão preocupados, a porta da igreja está fechada. Eu estou muito mais preocupada se o coração de todos nós, se ele está aberto. Sabe, fazer os exames, se esforçar, passar pelo processo, ouvir, falar, ser sincero, ir junto, faz parte da solução. A gente quer a solução, vida abundante, quero ter dinheiro no bolso, carro, quero ter uma família, eu quero ter uma vida ministerial abençoada, eu quero falar e Deus fazer, eu quero orar, eu quero pregar, eu quero cantar, tocar, eu quero fluir, eu quero, mas eu tenho que fazer parte do processo, senão eu não vou conseguir a promessa, ela não vai chegar para mim, vai chegar para outros. Quando a gente vê Eliseu atuando em um outro caso, 2 Reis 6:5, 2 Reis 6, no versículo de número 5, vamos ler, 6:5, olha o que está escrito aqui: sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água, ele gritou e disse: ai meu senhor, porque era emprestado. Eu tenho um sintoma aqui, gritou essa pessoa, eu estou com um problema aqui, liderança, eu perdi a minha ferramenta. Aliás, eu vou ter que confessar para o senhor, eu me alistei para a obra, mas eu não tinha ferramenta, e como eu não queria falar, eu peguei emprestado. Eu ia fazer todo o trabalho sem falar para o senhor que eu peguei, eu ia ocultar essa informação, mas eu perdi, agora eu não sei encontrar, e ele não é meu, ele é emprestado, e sem essa ferramenta eu não vou cumprir a minha missão. Essa pessoa, ela estava trabalhando na obra, era obreiro, sabe por quê? Estavam indo pegar madeira no Rio Jordão para ampliar o lugar em que Eliseu ministrava o seu curso, o seu discipulado. Esse era um dos discípulos de Eliseu, ele estava na obra com o machado de outra pessoa, ocultando informações. Entenda, ele estava cortando madeira para a obra do lugar onde Eliseu dava aula e formava discípulos. Ele não estava fazendo apenas um ato, ele estava trabalhando na obra do Senhor. Aí então esse rapaz exercendo o ministério, mas com o machado de outra pessoa. É como se eu trabalhasse usando o dom de outro, não fazendo a minha parte, não orando, não estudando, não me dedicando, mas pegando carona na dedicação de alguém, na revelação de Deus para a vida de alguém, pegando carona, indo rio abaixo, mas vai chegar um dia que nós vamos encontrar queda livre, aí eu vou ter que saber como é que eu vou fazer, eu vou estar sozinho, eu vou precisar de orar. Agora ele perde esse machado, aí ele chega para a liderança e abre aquele jogo, eu peguei emprestado. Conquiste o seu próprio machado, a sua própria ferramenta, ore, busque a direção, se dedique, vá para o relacionamento, cria um relacionamento com o Senhor. É tão diferente quando o machado é seu, quando a ferramenta é sua, você sabe manusear, você não vai perder. Uma vez, eu e Eliane fomos fazer uma visita, e nessa visita, era tipo um sábado à noite, era um dia à noite, eu acho que é sábado, mas não tenho certeza, um dia à noite. E aí nessa visita a pessoa ficou endemoniada, a gente deve que tinha 1 ano ou 2 que nós éramos crentes, e endemoniada a pessoa caiu, mas ela estava também, eu acho que um pouco, não sei se com droga ou com álcool, agora não me lembro, e ali a gente estava lutando em oração, e a coisa ficou complicada, e daí tinha mais uma pessoa na casa, deveria ajudar, mas essa pessoa que não estava nem drogada, nem alcoolizada, essa pessoa também ficou endemoniada. Então nós passamos a mão no telefone, ligamos para o pastor, e o pastor falou, o machado está com vocês, vai praticar, vai buscar Deus. Na hora eu não fiquei muito satisfeito não, mas eu fiz isso, e deu certo, porque a pessoa, ela dormiu, ela se aquietou, alguém chamou a polícia, quando a polícia chegou, eu falei, não precisa mais, porque o Senhor operou aqui, a pessoa está dormindo, calma, não tem que fazer mais nada, Deus havia operado. Olha, eu tenho que pegar os treinamentos, eu tenho que entender o que Deus está falando comigo, eu tenho que cavar, eu tenho que buscar. Isso não impede, lógico, ninguém, todo mundo precisa de ajuda, ninguém tem que caminhar sozinho.
Eu estou falando de uma coisa, da parte que me cabe, da parte que cabe àquele que está me ouvindo agora. Todos nós temos a nossa própria parte, então conquiste o seu próprio lugar em Deus. Nem que para isso você precise de treinamento. Eliseu estava lá para treinar os discípulos e as pessoas que Deus o confiou naquele tempo. Talvez se ele tivesse falado, olha, eu quero fazer a obra, Eliseu, mas tem um detalhe, eu estou lá na escola, eu estou aprendendo demais, mas eu estou despreparado, eu não tenho a ferramenta, qual o conselho que o Senhor me dá? Talvez Eliseu tinha falado assim com ele, olha, não vai agora não, tem outras pessoas mais preparadas para ir para o rio, espera mais um pouquinho para você ir, você ainda não está pronto, mas ele falou, eu quero ir, eu vou, e Eliseu deixou, porque não foi perguntado, eu posso ir, e ele foi também. Às vezes alguém ali perguntou, eu posso ir lá? Aí Eliseu colocou que podia, mas essa pessoa em si, cada caso é um caso, foi despreparado, sem a ferramenta, pegou de outra pessoa. Eu preciso pegar os conselhos. E o quarto ponto que eu quero aprender aqui com você também está em 2 Reis 6, no versículo 6. Perguntou o homem de Deus, onde caiu? Uma coisa é perder a ferramenta, é perder a noção de espaço, é perder o ministério, é perder a saída, é perder o fio da meada. A outra coisa, aonde que você perdeu? Não adianta você trazer para mim meias informações, estava dizendo Eliseu. Então eu aprendo aqui que na busca do diagnóstico e no tratamento é preciso de cooperação, verdade e esforço de todos os envolvidos, tanto do paciente como do médico. Ele chega lá e fala, eu perdi o machado, ele não era meu. Duas informações importantes para achar ali o machado, mas faltava essa. Aonde que eu perdi? Eliseu pergunta para ele. O bacana, que ao contrário de Geazi, ao contrário de tantos, ele mostrou um lugar, ele não teve medo, ele não pensou em nada, ele falou, eu vou falar a verdade, eu perdi o machado aqui. Foi aqui que eu errei, foi aqui que eu perdi o machado, eu preciso encontrá-lo. Aí ele deu para Eliseu a oportunidade de Eliseu ali ser usado por Deus e aquele machado flutuar. Imagina, Deus sabia onde estava o machado, Eliseu tinha muito relacionamento com Deus, Deus poderia contar para Eliseu, mas nesse caso, Deus quis deixar a própria pessoa contar, falar, porque isso faz parte do tratamento. Certamente aquele rapaz nunca omitiu, nunca mais ocultou, nunca mais pegou ferramenta emprestada, sem antes consultar a liderança que estava assumida comprometidamente com aquela causa. Eu tenho que entender as coisas, e aí eu preciso fazer uma autoanálise, saber como é que eu estou, se eu estou passando bem nessas provas, ou se eu não estou passando bem. Lá em Hebreus 12, olha o versículo de número 11, glória a Deus, Deus é tão bom. Eu pedi, Senhor, eu preciso de uma palavra, será que eu não vou escalar alguém para pregar no meu lugar? Glória a Deus, mas Deus me deu a palavra. Eliseu, ele foi usado por Deus, Jesus foi usado pelo Pai, aleluia, Paulo foi usado, o autor aos Hebreus. Nós temos que deixar Deus trabalhar no nosso coração. Hebreus 12, versículo 11, toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Glória a Deus, a disciplina, ela vem para trabalhar a nossa vida, para que haja entendimento e mudança. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Isso aqui é uma receita. Há uma disciplina de Deus, entra nela. No momento não é legal, mas vai gerar alegria depois, frutos depois, vai gerar justiça na sua vida, ou seja, você vai praticar aquilo que é justo e não mais aquilo que é injusto, vai valer a pena. É uma receita para chegar à cura. A última palavra aqui que eu li, no versículo 13, curado, mas aí eu tenho que fazer caminho reto, eu tenho que andar retamente, eu não posso me extraviar. Então isso é uma receita que, se bem aplicada, gera um resultado. Qual é o resultado? É a cura emocional, é física, espiritual, relacionamentos, casamentos,
tanta coisa. Eu preciso aprender com os erros, contar com a misericórdia de Deus e avançar. Mas como? De uma nova maneira, viver uma nova vida, um novo homem, nova natureza, entender que o Evangelho é pertencente ao reino de Deus, e não tem como eu viver o reino de Deus praticando outra cultura, a cultura do reino das trevas. Porque quem mente, quem é falso, quem é hipócrita, quem é maldoso, quem se prostitui ali e ainda faz parte do corpo, está no reino errado. Porque está no reino de Deus, vivendo prática do reino das trevas. Olha Romanos 14, 17, o que Jesus quer? Que a gente venha a ser transformado. É por isso que as cartas de Paulo não escondem nada. Não esconde nenhum podre. Por quê? Porque Deus revela o pecado quando nós o escondemos. E revela para tratar, revela para curar. E temos que dar glória a Deus, viu? Que Deus não nos deixa botar os nomes aqui nos microfones. Temos que dar glória a Deus porque é tratado em particular. Temos que dar glória a Deus porque Deus tem muita misericórdia. Mas ela tem um fim. Tem limite, tudo tem limite. Deus é Deus de limite, Ele colocou limites nas terras, nas heranças do povo dele. Ele colocou limites, céu, água, Deus é Deus de limites. Eu tenho que entender, não posso brincar. Romanos 14, no versículo 17, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, nem justiça e paz, e alegria no Espírito Santo. Porque o reino de Deus, então eu tenho que viver isso aqui, justiça. Não tem como eu viver o reino de Deus praticando injustiça. O que é injustiça? Atropelar alguém e não voltar para poder prestar socorro? Mas é viver todas aquelas práticas da carne, tudo aquilo é injustiça também. Não tem como viver uma vida plena em Jesus, na luz, praticando atos das trevas. Não tem como viver de alívio se Jesus quer nos dar o descanso, mas para viver o resultado do descanso, eu tenho que tomar o jugo dele, andar com ele é praticar o que ele ensinou. Eu tenho que pegar o fardo dele, compromisso, renúncia. Eu tenho que aprender com ele, relacionamento. Vai ler Mateus 11, 28, 29, 30. Então eu tenho que entender, diagnosticar é entrar lá no problema, para achar a sua causa, para tratar essa causa. Tratamento leva tempo, gente. Tem medicamento, tem dia a dia, tem esforço, tem oração. Eu quero te incentivar. Há algum tratamento? Faça. Em frente, passe por ele, volte atrás, dê 2 passos atrás para dar 3 depois. E o último tópico está aqui em 2 Reis 2, 22. Vamos voltar lá, 2 Reis 2, 22. Problema não resolvido gera sofrimento, gera dor, olha, complica outros membros do corpo. Quanto antes resolver, melhor. Então eu preciso deixar Deus agir, porque Ele quer nos ver o quê? Sarados, transformados. Ele nos quer nos ver de maneira plena, né? Glorificando o nome dEle. Bem-aventurado, é assim que Ele nos chama, glória a Deus, mas Ele também dá as direções, e se a gente não pega as direções, é tão mais difícil. 2 Reis 2, no versículo 22, ficaram, pois, saudáveis aquelas águas, aleluia, a cura chegou, até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Lá em 2 Reis 6, 7 também tem o resultado, e disse, levanta-o. Ou seja, encontraram um machado, porque aquele paciente resolveu abrir o coração, estendeu ele a mão e o tomou. Solução, causa resolvida. Então eu aprendo aqui a obedecer a direção, coração aberto, chega-se à solução. A obedecer a direção com coração aberto, chega-se à solução. Olha, veja esses textos para a gente finalizar. Apocalipse capítulo 2, vamos lá. Vamos passear aqui em Apocalipse capítulo 2, no versículo de número 7, está escrito assim, olha, 7, versículo 7, achou? Então vamos juntos, vamos ler. Quem tem ouvidos,
Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-eis que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O que Adão e Eva perdeu, ao vencedor vai ter ali. Aleluia. Versículo 11, vamos ler, 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Glória a Deus. Versículo 17. Aleluia, está aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Glória a Deus. Deus não está mandando você andar com pedrinha branca no bolso não, tá? Ele está dizendo, ao vencedor. Olha lá, versículo agora 26, olha o que está escrito aqui, versículo 26, ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Olha Apocalipse 3:5, o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Glória a Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 6, fechei aí. Então, veja bem, todos esses versículos estão no final de cada carta ali para as igrejas. Sabe por quê? Porque nós só vamos encontrar essa promessa se eu praticar o que está escrito nos versículos anteriores. Se cada igreja praticasse aquilo que Jesus deu como receita, seriam vencedores. Mas nem todos venceram, porque ficaram apenas com a observação final. É como se você chega agora no final dessa ministração, você vai pegar a oração final. Mas eu peço a você, entre na plataforma e ouça todinha para você compreender. Porque para receber a bênção final da cura, eu preciso pegar a direção, e a direção não está no final, a direção está no durante, no início, e não quiseram praticar, por isso, nem todos venceram. O passo a passo da receita tem que ser praticado. Assim, Jesus ele revelou a causa, você pode ler as 7 cartas aqui de Apocalipse, mas também deu a receita. Alguns, com certeza, devem ter pegado, mas tantos outros não pegaram. Quais sintomas você tem sentido? Já sabe a causa? Sabe das consequências em não tratar essas causas? Ou ir em busca da causa? Você está disposto a tratar, enfrentar o processo e vencer? Eu quero te motivar a fazer isso. Aonde tem sintoma, tem causa. Se tem causa, tem que ter tratamento. Para ter tratamento, tem que ter receita. Eu preciso obedecer à receita. Aí você vai achar solução para a sua vida. Amém? Vamos orar para a glória de Deus. Deus, Ele conhece a sua realidade, a sua história, Ele conhece. Então vamos colocar nas mãos dEle. Ele pode operar de todas as maneiras, inclusive provendo pessoas para ajudar, te aconselhar, orar, chorar com você, se alegrar com você. Sim, Ele pode fazer. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, pela Tua direção. Obrigado, Senhor. O Senhor é o Deus da nossa vida. O Senhor revela algumas coisas para que a gente possa, sim, tratá-las, trabalhá-las e assim alcançar a vontade plena do Senhor. Quem sabe, Pai, o Senhor falou com alguns, o Senhor mostrou sintomas nessa ministração, o Senhor levou alguns a chegar até nas causas. Quem sabe, Pai, o Senhor já deu até receitas aqui durante essa pregação. Meu Deus, que haja corações abertos, corações obedientes, que haja corações, Pai, que verdadeiramente vão pegar essas receitas, vão pegar essas direções. Oh, meu Deus, manifesta o Teu poder e a Tua glória. Ah, Pai, dependemos de Ti, Pai. Gera, Deus, coragem, gera, Deus, força, gera, Deus, em nome de Jesus, o querer em cada um para tratar e passar pelo tratamento. Gera perseverança em quem já está no tratamento. Gera direção, gera discernimento aos médicos, aos especialistas que estão trabalhando na causa, porque nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, o pastor dos pastores, o sacerdote dos sacerdotes. O Senhor é o Deus vivo que desceu do céu. O Senhor é que conhece
O Senhor é que sabe, e é em Teu nome que eu ministro, Pai, cura. E quando eu ministro cura, eu já estou profetizando tratamento, processo, diálogo, verdade. Estou profetizando, Pai, em nome de Jesus Santo. Oh, meu Deus, que o Senhor venha com a intervenção e corações sejam abertos para buscar a Tua face e viver uma nova história, porque o que o Senhor quer é cear conosco novamente. O Senhor quer, Pai, é relacionamento. O Senhor quer, meu Pai, é nos dar uma vida plena, abundante. Eu creio que vai acontecer, porque, Pai, em nome de Jesus, nessa noite, nessa ministração, o Senhor está encontrando corações que querem também viver o novo de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. E lá ao final, quando nós dobrarmos o nosso joelho, sim, nós iremos ouvir do Senhor: entra na minha presença para todo sempre e com alegria. Glória a Deus, Pai. Nós queremos ouvir essa verdade. Nós queremos, Pai. Então o Senhor tem liberdade para agir em nossos corações, na nossa vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Ministração da Palavra de Deus, direto da Fé em Cristo.